A China está construindo arranha-céus inteiros em menos tempo do que a maioria das pessoas leva para pintar um cômodo, um prédio de apartamentos de 10 andares, 28 horas pronto. Paredes, janelas, tubulações, fiação, varandas, tudo. Um arranha-céu de 57 andares, 19 dias. Uma torre de 26 andares, 5 dias. Não são apenas estruturas vazias, são prédios completos onde pessoas realmente moram. O homem que descobriu como fazer isso nunca havia construído nada na vida. Ele vendia aparelhos de ar-condicionado. O que o impulsionou para a construção civil foi um dos piores terremotos da história moderna. E a ele não está sozinho. Uma segunda empresa na China está fazendo algo ainda mais estranho. Estão imprimindo casas com máquinas gigantes da mesma forma que se imprime um documento em papel. O que você está prestes a ver são dois métodos completamente diferentes que estão revolucionando a indústria da construção civil. A velocidade já é impressionante, mas o que acontece depois que esses prédios são erguidos é o que realmente deixa as pessoas boquiabertas. Se você gosta de histórias sobre como a tecnologia está mudando o mundo, clique no botão Gostei. Esses vídeos exigem muito esforço para serem produzidos e se inscrever no canal significa que você não perderá o próximo, porque a história fica ainda mais incrível daqui para frente. Os prédios que estão sendo erguidos tão rapidamente não são maquetes frágeis. Eles são projetados para durar séculos a mais do que quase tudo o mais na sua rua. E o motivo de funcionarem tão bem remonta a uma única pergunta feita por um homem enquanto assistia à televisão. Uma pergunta que acabaria mudando a forma como cidades inteiras são construídas. O terremoto que mudou tudo. Zhang Yue não era construtor. Durante a maior parte de sua carreira, ele dirigiu uma empresa chamada Broad Group. Eles fabricavam sistemas de ar-condicionado, grandes sistemas para grandes edifícios. Zhang Yue era bom nisso. Sua empresa se tornou uma das maiores fabricantes de ar-condicionado de toda a China. Ele não tinha motivos para se preocupar com prédios. Tinha fábricas para administrar, pedidos para atender e um negócio para expandir. Construção era problema de outra pessoa. Então, em 2008 aconteceu. Em maio daquele ano, a terra tremeu na província de Sichuan. Um terremoto de magnitude 8, do tipo que não apenas faz as janelas vibrarem, mas transforma cidades inteiras em pó. Quase 70 mil pessoas morreram. Não em prédios que desabavam lentamente, em prédios que simplesmente ruíram, escolas cheias de crianças, hospitais lotados de pacientes, casas onde famílias tomavam café da manhã. Paredes de concreto que deveriam protegê-los se tornaram o que os esmagou. Zhang Yue assistia ao noticiário e não conseguia se livrar de um pensamento. Os prédios não desabaram por serem antigos. Muitos eram construções recentes. Desabaram porque o concreto tem uma falha fatal. Quando o solo se move, o concreto não se dobra. Ele quebra. E quando quebra, não há aviso nenhum, rangido nenhum balanço, apenas uma rachadura. E então, tudo desaba de uma vez. O material que o mundo inteiro usa para construir casas nunca foi projetado para suportar esse tipo de força. A maioria das pessoas teria ficado triste e seguido em frente. Zhang Yue se perguntava outra coisa. Por que o planeta inteiro ainda constrói com esse material? Ele não conseguia encontrar uma boa resposta. Então ele fez algo radical. Pegou toda a sua empresa, seus engenheiros, seus operários, seu dinheiro, e direcionou tudo para um único objetivo: construir uma maneira melhor de fazer edifícios. Algo rápido, algo resistente, algo que nunca precisasse de concreto fresco desperrado em um canteiro de obras. Ele não começou observando o que os construtores já faziam. Começou do zero. Das perguntas mais básicas. O que um edifício precisa fazer? Ficar de pé, permanecer de pé, ser confortável, durar muito tempo. Só isso. Todo o resto estava aberto a debate. Ele contratou pessoas que nunca tinham trabalhado na construção civil, gente da indústria aeroespacial,
gente da indústria automobilística, gente que sabia construir coisas complexas dentro de fábricas repetidamente com precisão perfeita. Ele não queria aprimorar a construção civil, queria substituí-la completamente. Levou anos projetos fracassados juntas que quebravam sistemas que pareciam bons no papel, mas que se desfaziam nos testes. Mas Jang Yua persistiu. Ele tinha visto o que construções mal feitas faziam. E essa imagem não se apaga da memória. Quando o sistema finalmente funcionou, não funcionou apenas parcialmente. Funcionou perfeitamente. E a forma como funciona é diferente de tudo o que a indústria da construção já viu. Um prédio como um conjunto de Lego. Eis a ideia. Em vez de construir uma estrutura peça por peça em um terreno vazio, você constrói cada componente individualmente dentro de uma fábrica. Depois, as peças são enviadas para o local da obra e encaixadas. Imagine conjunto gigante de Lego. Cada peça é fabricada na fábrica. Cada peça se encaixa perfeitamente. E no local da obra, basta conectá-las. A fábrica da Broad Group é enorme. Ela ocupa 230 mil mestais. Para ter uma ideia, imagine 32 quarteirões inteiros compostos apenas por linhas de montagem, estações de soldagem e cabines de pintura. Lá dentro, os operários constroem seções de edifícios que têm aproximadamente o tamanho de contêineres de carga. Mas não são caixas vazias. Cada uma vem com paredes já pintadas, janelas já instaladas, fiação elétrica já passada, encanamento já conectado e varandas já fixadas. Quando uma seção sai da fábrica, é um cômodo pronto, não uma estrutura, não uma casca vazia. Um cômodo onde alguém pode ligar uma lâmpada e dormir. No canteiro de obras não há mistura de cimento, nem espera para secar, nem preocupação com a chuva, nem equipes de diferentes operários aparecendo em dias diferentes para realizar tarefas diferentes. O canteiro de obras é apenas um lugar onde os cômodos prontos são içados por guindastes e parafusados uns aos outros. Pinos de aço fixam cada seção às seções ao redor. Todo o processo se assemelha ao empilhamento de blocos gigantes, só que os blocos já vêm com encanamento e eletricidade instalados. Mas por que isso é tão importante? Quando você constrói da maneira tradicional, basicamente está fazendo tudo do zero, ao ar livre, independentemente do clima que aparecer naquele dia. A qualidade varia dependendo de quem está trabalhando, do nível de cansaço e se choveu na noite anterior. Em uma fábrica, nada disso importa. Cada seção é construída da mesma maneira, verificada da mesma maneira e enviada somente após passar pela inspeção. Você não fica na dúvida se algo se encaixa. Você sabe que se encaixa porque foi medido e testado antes de sair da fábrica. O grupo Broad queria provar que isso não era apenas teoria. Então, eles instalaram câmeras na cidade de Chongsha e filmaram a construção de um prédio de apartamentos de 10 andares do início ao fim. 3 guindastes, uma equipe filmagem constante. A fundação já estava pronta. O cronômetro começou a contar quando a primeira seção foi descarregada do caminhão. Parou 28 horas e 45 minutos depois, quando o último parafuso foi apertado no último andar. Um prédio completo com 10 andares em menos de 29 horas. O vídeo viralizou na internet e se espalhou como fogo em palha seca. Milhões de pessoas o assistiram em poucos dias. Profissionais que dedicaram suas carreiras à construção civil não sabiam o que dizer. Alguns o chamaram de o futuro da construção. Outros disseram que era um truque, uma façanha que jamais funcionaria na vida real. Mas todos o assistiram mais de uma vez. O grupo Broad não discutiu com as críticas. Não redigiram um comunicado à imprensa. Simplesmente construíram algo maior, mais alto e mais rápido. O prédio seguinte não tinha 10 andares. Tinha 57.
Chamavam-lhe mini-cidade no céu. Issa elevava-se a 204 metros de altura. No interior, havia 800 apartamentos e escritórios para 4.000 pessoas e lojas no piso térreo. Cada componente foi construído na fábrica. Cada componente foi transportado por caminhão até ao local. Cada peça foi parafusada. E tudo levou 19 dias. Pense no que 19 dias significam. Um prédio dessa altura, construído da maneira convencional, leva cerca de 2 anos. Isso não é um palpite. Esse é o prazo padrão para um arranha-céu desse porte. O Broad Group fez em menos de 3 semanas. Uma equipe de 1.200 trabalhadores ergueu 3 andares todos os dias. As seções chegavam de caminhão em fluxo constante. Guindastes as içavam e as posicionavam em um ritmo firme. Operários em cada andar encaixavam tudo e depois subiam para fazer o mesmo. Mais de 90% do prédio chegou pronto. Os operários não estavam construindo, estavam montando. Eis algo que se perde na correria. Aquele único prédio substituiu cerca de 15.000 entregas de caminhões de concreto. Se você não sabe o que são 15.000 caminhões, imagine uma fila de veículos que se estende de uma ponta a outra de uma cidade. Essa era a quantidade de concreto que teria sido usada. Caminhão por caminhão para um prédio desse tamanho. Tudo isso foi eliminado, sem mistura de cimento, sem esperar a cura, sem caminhões parados no trânsito. A Mini Sky City mudou a conversa. Antes dela, a construção modular era vista como interessante, mas limitada. Boa para prédios pequenos, talvez de alguns andares, não para arranha-céus. Depois disso, os desenvolvedores começaram a fazer perguntas que nunca haviam feito antes. Os planejadores urbanos começaram a encarar os cronogramas de seus projetos de forma diferente. Investidores que nunca haviam refletido sobre os métodos de construção passaram a prestar atenção. Então veio o edifício Jingdu. 26 andares, pouco mais de 5 dias, cerca de 100 operários no local. Uma equipe tão pequena que todos poderiam ir trabalhar no mesmo ônibus. Construíram uma torre mais alta que a maioria dos prédios de apartamentos em qualquer grande cidade em menos tempo do que uma semana letiva. Sem um exército de trabalhadores, sem meses de planejamento, sem atrasos por mau tempo, apenas 100 pessoas, alguns guindastes e um fluxo constante de unidades prontas chegando da fábrica. Nesse ponto, a discussão acabou. Os prédios eram reais, havia pessoas morando neles. As evidências em vídeo eram públicas. Ninguém poderia dizer que não funcionou. Mas uma nova questão dominou a conversa. Se um prédio é construído em 5 dias, é seguro. Você dormiria no 20º andar de algo que foi construído em menos tempo do que leva para deixar a barba crescer? A resposta é a parte que surpreende a todos. Mais forte do que qualquer coisa na sua rua. O aço usado em grandes edifícios é 10 vezes mais leve que o concreto. Ele também é 100 vezes mais resistente quando submetido a peso. Esses números não são de um anúncio publicitário. Eles vêm da Academia Chinesa de Pesquisa em Construção, que testou os materiais de forma independente. Cada edifício construído em concreto armado é projetado para resistir a um terremoto de magnitude 9. Se você não está familiarizado com a escala, um terremoto de magnitude 9 está entre os mais poderosos já registrados na Terra. É o tipo de evento que arrasa regiões inteiras. A expectativa de vida útil desses edifícios é de cerca de 1000 anos. Leia isso novamente. O prédio, que foi erguido em 28 horas, foi projetado para durar 10 vezes mais do que quase todos os edifícios de concreto que estão sendo construídos atualmente. A maioria dos edifícios de concreto é feita para durar de 50 a 100 anos. Esse é o número que os engenheiros calculam quando começam a concretagem. Depois disso, o concreto começa a se deteriorar. Edifícios modulares de aço, se forem mantidos adequadamente, podem durar 10 séculos. A razão reside na forma como diferentes materiais lidam com a tensão. O concreto é resistente. Quando você o pressiona,
ele resiste até não aguentar mais. Então ele racha, e uma vez que o concreto racha, ele continua rachando. Ele não se regenera, não se recupera. O aço é diferente. Quando você empurra o aço, ele se dobra um pouco. Quando você para de empurrar, ele volta à sua forma original. Durante um terremoto, essa diferença faz toda a diferença. Um prédio de concreto resiste até se estilhaçar. Um prédio de aço flexiona, oscila e depois se estabiliza. Os parafusos. As conexões entre os módulos funcionam como articulações no corpo humano. Elas absorvem o movimento em vez de resistir a ele. Há mais um fator que diferencia este sistema. Como tudo é parafusado, também pode ser desmontado. Ao final da vida útil de um edifício, cada seção pode ser desparafusada, carregada em um caminhão e reutilizada em outro local. Ou o aço pode ser derretido e transformado em algo novo. O desperdício de materiais de construção em um projeto de grande porte diminui em mais de 90%. Nada de pilhas de concreto quebrado, montes de sucata metálica ou contêineres cheios de madeira e fios. Apenas aço limpo que retorna diretamente ao sistema. A velocidade chama a atenção. Os números de segurança despertam o interesse dos engenheiros. Mas a questão ambiental talvez seja a parte mais importante de tudo isso. A construção civil é uma das maiores fontes de resíduos e poluição em todo o planeta. Um método que reduz o desperdício em 90%, elimina milhares de viagens de caminhões de concreto e cria um edifício que dura 1000 anos. Não é apenas uma forma mais rápida de construir. Trata-se de uma relação completamente diferente entre a construção e o mundo natural. Mas o conceito de grande grupo representa apenas metade da história. Enquanto módulos de aço eram empilhados em Chongqing, outra empresa, em Xangai, experimentava algo que parece saído de um filme à impressão de jornais. A empresa chama-se Winsun. O método deles não envolve fábricas, guindastes ou parafusos de aço. Eles imprimem prédios. Imagine uma impressora comum, daquelas que ficam na sua mesa e imprimem tinta no papel, linha por linha. Agora imagine essa impressora do tamanho de um armazém. Em vez de tinta, ela usa uma mistura de resíduos de construção reciclados e cimento de secagem rápida. Em vez de papel, ela imprime paredes camada após camada, fileira após fileira. Lentamente, um prédio se ergue do chão, construído por uma máquina que segue um arquivo digital. Em um único dia, a Winsun imprimiu 10 casas completas. Cada uma estava pronta para morar. Não eram estruturas vazias nem armações. Eram casas de verdade com paredes, telhados e interiores. O custo do material cai de 30% a 60% em comparação com a construção tradicional. The number of workers needed drops even more. And because the printer reads from a computer file, you can change the design for every single house without changing anything about the machine. Want a different layout for house number 3? Change the file. The printer does not care. It just follows the new instructions. This is where printed construction starts to do things that regular buildings simply cannot match. A skilled architect can draw a building with curves and odd angles and flowing shapes that would cost a fortune to build by hand. With a printer, those shapes cost the same as a plain straight wall. The machine does not charge more for fancy designs. It lays down material the same way, no matter what shape you ask for. That opens up a world of creative possibilities that the construction industry has never had at normal prices. The uses go far beyond China. Think about places where building homes is too expensive for regular people to afford, places where families work full jobs and still cannot buy a house. Printed construction can drop those costs dramatically. Think about areas hit by floods or storms or earthquakes where people need shelter immediately. A printer can set up and produce sturdy structures within hours of a disaster. Pense nas comunidades rurais em partes da África
e do Sudeste Asiático, onde simplesmente não há construtores qualificados suficientes para construir coisas da maneira tradicional. Uma impressora não precisa de uma equipe de 50 pessoas, ela precisa de alguns operadores e um arquivo digital. A Winson e a Broad Group fazem coisas completamente diferentes. Uma constrói seções em uma fábrica e as aparafusa no local da obra. A outra utiliza um bico injetor para injetar material e constrói do zero. Mas a ideia central é a mesma: acabar com a construção manual a céu aberto e levar a construção para sistemas onde tudo é controlado, repetível e preciso, onde a qualidade é incorporada desde o início e o desperdício é eliminado por projeto. Ambas as empresas estão resolvendo o mesmo problema, e ambas atuam em um mercado que cresce muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina, por razões que vão muito além de máquinas incríveis. Porque a maior parte do mundo está estagnada. O mundo precisa de cerca de 100 milhões de novas casas neste momento. Esse número está aumentando, não diminuindo. Os custos de construção estão subindo em todos os lugares. O número de pessoas que sabem construir está diminuindo. Nos Estados Unidos, o trabalhador da construção civil tem mais de 40 anos. Não há jovens suficientes ingressando na profissão para substituir os que estão se aposentando. As cidades estão crescendo mais rápido do que as casas podem ser construídas. Os aluguéis continuam subindo. As listas de espera por moradias populares se estendem por anos. A tecnologia para resolver grande parte desse problema já existe. Não está em uma prancheta, não está em um laboratório. Está presente em cidades por toda a China, habitada por pessoas que vivem e trabalham dentro dela. O mercado global de construção modular movimentou cerca de 95 bilhões em 2025. A previsão é que até 2034 ultrapasse os 175 bilhões. A Ásia detém cerca de 45% desse mercado e está crescendo cada vez mais rápido a cada ano. Só a China investiu mais de $1 trilhão em infraestrutura e uma parcela maior desse dinheiro está sendo direcionada para métodos de construção rápidos e eficientes. Outros países também estão avançando. Singapura agora exige construção modular para habitações públicas. O Reino Unido investiu bilhões em programas de construção pré-fabricada. Japão e Coreia do Sul estão expandindo seus próprios sistemas. O dinheiro é real, o apoio governamental é real. Isso não é mais um experimento. Então, por que a maior parte do mundo ainda constrói da mesma forma que construía há 50 anos? A resposta não está na tecnologia. A resposta está em todo o resto. Na maioria dos países, as normas de construção foram elaboradas para concreto e madeira. Elas não abrangem módulos de aço que se encaixam em uma fábrica. Alterar essas normas exige anos de testes, reuniões e disputas políticas. As cadeias de suprimentos estão consolidadas. Empresas de cimento, transportadoras, locadoras de equipamentos, todas dependem do sistema atual. Elas não têm motivos para ajudar a mudá-lo. As construtoras estão apreensivas. Se eles tentarem um novo método e ele falhar, eles perdem dinheiro. Então eles continuam usando o que já conhecem. Os trabalhadores também têm preocupações. A construção modular exige menos pessoas no canteiro de obras. Isso explica em parte porque ela é mais rápida e barata, mas também significa menos empregos para os trabalhadores que dedicaram suas vidas a construir coisas da maneira tradicional. Esse é um problema real. Não se pode simplesmente dizer a alguém que seu trabalho está ultrapassado e esperar que essa pessoa comemore o progresso. Qualquer análise honesta do futuro da construção civil precisa incluir essas pessoas. O Broad Group chegou a planejar um edifício que seria um dos mais altos do mundo. A obra nunca começou.
Não porque a engenharia não estivesse pronta, mas sim porque as normas, as licenças e os sistemas financeiros não estavam. A verdadeira questão aqui é a discrepância entre o que podemos construir e o que as normas nos permitem construir. Enquanto isso, a China ergue uma torre de 26 andares em 5 dias. Um edifício similar em Londres ou Nova York leva 3 anos, desde a assinatura do contrato até a entrega das chaves. Mesmo planeta, mesma década, mundos completamente diferentes. A questão não é se essa tecnologia vai dominar o mercado. A economia torna isso praticamente certo. Menos desperdício, prazos mais curtos, menos trabalhadores necessários, edifícios mais duráveis. Todas as pressões que o setor enfrenta apontam nessa direção. A verdadeira questão é por quanto tempo essa lacuna permanecerá aberta. Quantas famílias esperam anos por uma casa, enquanto a tecnologia para construí-la em uma semana já existe? Quantas cidades ficam para trás, enquanto as ferramentas para alcançar o desenvolvimento já estão prontas e à espera um homem que dedicou a vida a fabricar condicionadores de ar viu um terremoto destruir 70 mil edifícios e fez uma pergunta simples. Então ele construiu uma fábrica e mudou tudo. Outra pessoa apontou uma impressora gigante para uma pilha de entulho reciclado e construiu 10 casas em um dia. O novo método é mais rápido, mais resistente, mais seguro, mais barato e melhor para o planeta. A única questão que resta é por quanto tempo o método antigo vai durar. Se você gostou deste tipo de conteúdo, clique no botão gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há mais vídeos na tela agora, se você quiser continuar assistindo. Pense nisso. Se um prédio construído em 28 horas tem uma vida útil estimada em 1000 anos, o que isso diz sobre todos os prédios de concreto da sua rua? Deixe sua resposta nos comentários. Lemos todos eles.